Para fechar, isso é legal também, se vocês puderem pegar papel, caneta, assistir isso aqui de novo depois. Eu vou falar para vocês. Eu queria ter aprendido isso aqui antes de eu ter me tornado gestor. Eu só fui aprender isso quando eu fui estudar questão de gestão, quando eu gerenciava times, quando eu comecei a fazer entrevistas. Eu queria entender como é que o RH funcionava, os recrutadores funcionavam, eu queria melhorar o meu processo de seleção. Eu fui ler livros, fui fazer cursos, e aí eu caí nesse conceito aqui, que eu acho muito interessante. Vou abrir ele para vocês. Cadê minhas? Que eu acho que todo mundo deveria. Isso aqui tinha que aprender na faculdade, na escola, na verdade. Cadê meu miro? Tá aqui. Que é o conceito de. É o KSA. E a gente tem. Vou mostrar duas coisas bem legais para você aqui. O KSA, que a gente tem aqui de conhecimento. O K é de conhecimento em inglês, tá? De verdade, eu não vi um livro em português. Se alguém depois achar, alguém conhecer, me fala para indicar sobre isso, né? Mas se vocês procurarem KSA, vocês vão encontrar bastante informação. O S é de skills e o A é de habilidades. Eu vou compartilhar isso aqui também com vocês. Em inglês, né? Abilities. Aqui. O que acontece? Eu vou explicar o conceito, aí vocês me dão uns exemplos e a gente vai jogando aqui dentro esses círculos para vocês entenderem onde eu quero chegar. Conhecimento, pessoal, tá? Conhecimento é tudo que a gente aprendeu na teoria. Por exemplo, hoje vocês adquiriram um novo conhecimento sobre máquinas virtuais, que é o tipo, qual a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. Então, isso é conhecimento, é o que você, teoricamente, é o seu background, é o que você aprendeu na teoria. Seja em qualquer área, em qualquer indústria, tá? Pode ser conhecimento de costura, pode ser na área de construção, pode ser na área de tecnologia. Hoje foi na área de tecnologia, numa sub-área da tecnologia, que é a área de virtualização, sistemas virtuais, máquinas virtuais e hypervisors, né? Sistemas de gerenciamento de máquinas virtuais. Então, vocês adquiriram um novo conhecimento hoje, certo? Então, isso é conhecimento. Então, vamos colocar aqui na parte de conhecimento. Hoje, a gente adquiriu um conhecimento novo, que são hypervisors. Muito pequenininho aí, eu vou tentar aumentar. Pronto, certo? Então, esse é o conhecimento que vocês pegaram aqui hoje. A gente tem agora ali, por exemplo, vou até para lembrar vocês, fica meio que um flashcard, tipo 1 e tipo 2. Vocês já aprenderam aí, certo? Agora vem os skills. Os skills, pessoal, se a gente fosse traduzir, então a gente tem o conhecimento como sendo conhecimento mesmo, né, no inglês, né? E os skills seria a competência. Que eu sempre falo que existe uma grande diferença entre conhecimento e competência. A competência, ela vem com o que você colocou em prática daquele conhecimento. Então, por exemplo, a gente hoje colocou um pouquinho desse conhecimento que a gente teve aqui em prática. Eu subi uma máquina virtual com vocês, eu abri um gerenciador de máquina virtual, que é o Workstation Pro, e subi uma máquina virtual mostrando depois que uma máquina virtual consome a sua memória física do meu computador, onde o Windows está ligado, e se eu desligar aquela máquina virtual dentro do meu gerenciador de máquina virtual Workstation Pro, o meu consumo de memória cai, o meu consumo de CPU cai, porque eu paro de compartilhar aqueles recursos físicos para mim. Então eu mostrei um pouquinho na prática para vocês. Então isso é chamado de skills, ou seja, competência. Então agora a gente já é um pouquinho competente em um determinado grau dentro da questão de hypervisors. No modelo Workstation Pro, que é da VMware, a gente conseguiu a gente conseguiu treinar o tipo 2. A gente não tem competências no tipo 1, mas a gente tem o que no tipo 1? O que a gente tem no tipo 1? Quem chuta? Conhecimento. Conhecimento, tá? Olha, vocês precisam começar ontem a fazer essa tabela da vida de vocês, do conhecimento que vocês têm em tudo. E aí vou falar mais. Não precisa só ser na área de tecnologia. Por quê? No final eu conto para vocês o porquê. E aí é a cereja do bolo, tá? Mas em tudo. Poxa, eu tenho conhecimento em culinária. Coloca na sua planilha. Putz, o Diego tá viajando.
Fica até o final, fazer aqueles clichê, né, de rede social que eu te conto e a gente vai entender. Mas é que falta alguns pontos pra gente entender onde é que vai entrar essa história toda. Beleza? Então a gente tem conhecimento do tipo 1, mas não temos competência no tipo 1, porque eu não mostrei um SXI na prática para vocês. Então, beleza. Então aqui, se eu fosse colocar nas minhas competências, conhecimento eu tenho, mas agora vamos jogar uma aqui no competências e a gente vai falando da aula de hoje, né? Que são os skills. Então eu tenho aqui agora também Hypervisor, mas eu só tenho tipo 2, tá? Eu não tenho tipo 1. Legal, tá? Aqui eu coloquei só para fazer padrão, que deixa a coisa arrumada, né? Puxa, aí, rapaz. Vou pegar o azulzinho igual, né? Certo? Beleza. Então, em relação a Hypervisors, que é o azulzinho, eu tenho aqui incompetência somente do tipo 2, tá? E as habilidades, Diego? As habilidades, pessoal, aí é onde eu falei para vocês, fica até o final, porque as habilidades, ela entra num campo que a gente confunde demais. É que também tem a questão da tradução, tá? Mas as habilidades, no conceito de quem criou essa ideia, né, de quem criou esse método aí, elas têm mais a ver, ela engloba atributos que você veio inerentes do seu talento e veio da sua criação, veio das experiências que você teve com seus pais, veio das tarefas que você fez ao longo da vida que não necessariamente tem a ver com configuração de hypervisor. E aí entra o que muita gente chama de soft skills também, entra em habilidades, mas não é só essa história de soft skills, que ficou na moda falar de soft skills, não é só isso. Habilidades é um todo. Por exemplo, criatividade é uma habilidade, pensamento crítico é uma habilidade, né? Pensamento analítico é uma habilidade, trabalho em equipe, aí entra já na questão de soft skills também, muita gente fala de soft skills, né? Mas é uma habilidade. Por exemplo, mas jogar bola, né? Por isso que eu falo que às vezes a tradução confunde, não é uma habilidade? Então, a jogar bola, você tem é um conhecimento também. Então, jogar futebol é um conhecimento. Ser bom em jogar futebol profissionalmente, num campo, porque você tem mais experiência, é um skill, ou seja, é uma competência. Então, você conhece, você sabe as regras do futebol. Eu conheço futebol, eu sei as regras. Eu sei jogar futebol. Ou seja, se eu entrar num campo de futebol, eu sei o que é um impedimento, eu sei que é cobrança de lateral, eu sei. Então eu conheço futebol. Agora, eu sou bom em futebol? Eu tenho competência? Não tenho. Eu sou um desastre em futebol. Por quê? Porque eu não treinei, porque eu não teve experiências suficientes. E aí entra a questão das habilidades. Algumas habilidades vão fazer com que, vão suportar a sua competência e seu conhecimento. Por quê? Imagina que eu decidi jogar futebol agora. Depois de velho, não, eu quero jogar futebol. Beleza. É bem quase 100% de certeza que eu não vou conseguir entrar num time. Mas, se eu pegar algumas habilidades minhas que não têm relação com a minha competência de futebol e usar elas para melhorar a minha competência de futebol, talvez eu consiga chegar a um ponto que nem eu imaginava que eu chegasse, para jogar numa várzea, talvez. Tá? Quais são essas habilidades? Por exemplo, o pensamento crítico, ao ponto de, caramba, eu não vou me enfiar em jogar futebol agora porque eu estou sobrepeso. Então é um pensamento crítico. Eu vou primeiro resolver meu problema de sobrepeso, para depois voltar, para depois começar a melhorar meus skills com bola. Né? Legal. Eu vou pegar, de repente, eu nunca joguei futebol, mas eu joguei basquete, então eu vou usar esse meu memória celular de ex-atleta, talvez vai me ajudar. Sim, vai ajudar. Então são habilidades que você tem que pode te ajudar a melhorar outros skills e outros ganhar competência em determinado conhecimento. Tá, e aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Se você criar hoje, né? Hoje não está tarde, mas amanhã você começar a criar uma tabela, e nessa tabela você vai ter todo o que você conhece da parte de tecnologia. Então você vai colocar, eu tenho conhecimento em sistemas operacionais, vamos criar uma categoria chamada sistemas operacionais. Eu vou colocar aqui, sistemas operacionais. Pronto, eu vou colocar SO, né, de sistema operacional. Aí eu vou colocar assim, eu conheço Windows, eu conheço Linux, eu conheço macOS, conheço FreeBSD, nossa senhora, eu desenterrei. FreeBSD, pronto, é o que eu conheço. O que é isso? Eu já ouvi falar, eu já li algum livro, eu sei como funciona a arquitetura deles, eu conheço, eu tive na faculdade uma aula sobre esses sistemas,
Agora, ser competente neles, será que eu sou? Então eu venho aqui e na área de competências e coloco SO. Sim, eu sou competente em Windows, mas no Windows 11. Sei fazer, configurar IP, sei mexer na memória, sei fazer troubleshoot. Bom, beleza. Eu também sou em Linux, mas só na versão, vou colocar aqui, Linux Red Hat. Ou seja, tem uma versão do Linux, eu sou competente. E aqui você vai conseguindo entender quais os gaps que você tem, né? Tecnicamente falando. E ainda aí, assim, você pode depois ir mais a fundo. Dentro do Red Hat ou dentro do Windows 11, quais as competências que você realmente se sente mais confortável? Poxa, eu conheço muito da parte de storage, como dividir o HD ou separar em diferentes partições. Então você vai colocando isso dentro dessa planilha. Você vai ter uma planilha de sistema de conhecimento, e lá dentro você tem sistemas operacionais, e dentro de sistemas operacionais você tem os sistemas que você conhece. Você tem outra coluna lá, ou até uma outra aba, né, chamada competência, e dentro da competência você também tem sistemas operacionais. Dentro de sistemas operacionais você tem Linux, por exemplo. Dentro de Linux você coloca parte de rede, a parte de hacking, você sabe fazer hackear com o sistema de Linux, você vai colocando elas ali, tá? As habilidades, elas são uma planilha até a parte, porque são coisas que vão suportar as outras duas planilhas, mas tem muito mais a ver, como eu falei para vocês. Sistema de eu gosto de trabalhar em time, ou não, trabalhar em time eu odeio, eu gosto de trabalhar sozinho. Eu sou criativo, porque eu gosto de resolver problemas da forma diferente do que falam para eu resolver. Sabe, eu tenho um pensamento mais crítico, eu sou fácil de me adaptar, tá? E não seja falso. Tá? Nesse momento você está criando com você tem que ser verdadeiro. Odeio trabalhar em time, odeio trabalhar com pessoas. Seja honesto. Por quê? Você vai notar que você tem uma foto sua. Quando você for aplicar para uma vaga, a vaga vai falar para você os skills que você tem que ter, conhecimento e competência, e ela vai falar para você. O que é o conhecimento? Ela vai falar, olha, você tem que ter CCNA com conhecimento em routing, switching, wireless, babá. Tá, competências. Você tem que ter 2 anos de experiência, 3 anos de experiência. É aí que você quebra as pernas de qualquer recrutador. Eu já quebrei de vários. Por quê? Porque quando você chega no cara e senta na frente do recrutador e ele fala, então a gente precisa de um cara com 5 anos de experiência com CCNA. Aí você já vem assim e fala, você me dá licença? Você já desenha essas 3 bolinhas para ele, assim, ó. Aí o cara já fala, você desenha a primeira, coloca, aqui é meu conhecimento, a segunda, isso aqui é minha competência, isso aqui são minhas habilidades. Eu vou mostrar para você a minha foto, e aí você decide se eu sou o cara certo para a vaga. Você tá falando que você tem que ter 5 anos de experiência em quê? Então eu vou abrir para você entender aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Eu tenho CCNA, beleza, mas dentro dos conhecimentos que você está pedindo aqui, eu tenho routing switch, trabalhei com routing switch e eu tenho 5 anos de experiência com routing switch. Por quê? Porque eu trabalhei no provedor de internet. Então eu vou colocar aqui os meus skills em routing switch. OSPF, BGP, roteamento estático, experiência, competência, né? Aí você vem um storytelling, que a gente vai falar numa outra aula aí, depois eu vou falar de um método chamado STAR, que é um método para você desenvolver a tua entrevista. Que aí você vai, como você desenhar esse storytelling para você ser entrevistado. Aí você vai falar, olha, inclusive, dentro dessa competência, tem um projeto que eu me destaquei, porque eu usei aqui rota estática em vez de roteamento dinâmico, a galera duvidava que ia ser melhor, e eu mostrei por conta disso. Pá, isso é outra história, é como você cria o storytelling para você falar. Mas quando você mostra para o cara que você tem o conhecimento em routing switch de 5 anos, e a competência em routing switch, você tem conhecimento em routing switch e a competência de 5 anos em routing switch, e aí você tem outras habilidades que suportam, talvez, aquela falta de competência que você não tem em wireless, por exemplo, mas aí você coloca que uma das suas habilidades é ser autodidata e ter um pensamento crítico e ser um cumpridor de metas e trabalhar em equipe, o cara fala, eu vou contratar esse cara, porque eu sei que se eu der 1 mês para ele aprender o wireless, esse cara vai aprender o wireless, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, dificilmente você não vai conquistar uma vaga, porque você não vai aplicar para uma vaga que você sabe que você não vai passar. Porque, a não ser que o cara... Tem muito isso também, né? A pessoa coloca um monte de coisa ali na descrição da vaga. Então, você aplica, vai para a entrevista. Mas aí você sabe que o cara dá aquele tiro para todo lado, né? Também acontece muito isso. Aí você tem que pagar para ver. Você vai pro all-in lá na entrevista. E aí, paciência. Você joga limpo com a pessoa.
Na maioria das vezes, quando eu contratei alguém, eu já contratei várias pessoas que não tinham competência numa determinada área, mas eu contratei porque ela tinha conhecimento e ela tinha habilidades. Eu sabia que ia fazer ela se dar bem, e mesmo ela não tendo tanta competência, tanta experiência, aquela pessoa se dava bem. Melhor, às vezes, do que alguém que se vende com 5 anos de routing switching. Aí você vai ver, ele ficou realmente 5 anos dentro de uma operação, executando a mesma coisa o dia inteiro. Apertando botão, fazendo uma instalação. E aí você dá algo diferente, fala, ó, cara, tô com um problema aqui, eu preciso resolver. O cara fala, isso não é da minha competência, desculpa, eu fui contratado para operação. Pô, mas você não quer ir para projeto? Ah, eu quero ir para projeto. Então, eu tô te dando a chance de ir para projeto. Ah, mas você tá me colocando, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que estudar mais. Olha, tô te dando oportunidade. Então, ou seja, é aquele cara negativista, do tipo, pô, o cara tá falando para mim que eu vou ter que estudar algo novo e não vai me pagar para isso. Eu falei, olha, tô te dando o teu tempo de trabalho para estudar. Se não tá sendo suficiente, talvez não seja, você vai ter que realmente fazer um ganha-ganha. Você vai ter que ir para casa e estudar um pouquinho mais. Esse tempo de ir à sua casa para estudar, eu não tenho como te pagar. Mas lembre que a competência que você está adquirindo, o conhecimento que você está ganhando, você vai levar para a tua vida toda. Se amanhã eu não te pagar para você manter aquele conhecimento e competência comigo, você vai embora. Tá? Esse é um dos problemas, inclusive, que eu vejo. Eu apanhei muito no Brasil, saí do Brasil, abriu muito minha cabeça. A gente, muitas vezes, não generalizando, cai nesse nicho de eu só tenho que fazer isso, se eu não for pago eu não vou fazer. Porque você nem sabe o que você tem. Se você sabe o seu KSA, você fala, pô, várias vezes eu falo que eu ganho prêmio toda hora, para quem me segue lá, posto, pô, ganhei mais um, mas não é para me se achar, é para ver que tem método, tá vendo? É isso que eu uso. Eu olho lá, essa semana passada eu passei numa prova considerada uma das mais difíceis da Alcatel de wireless. E eu subestimei, confesso que quando eu fui fazer a prova eu achei que ia ser mais fácil. Era uma prova um pouquinho perto eu diria que seria um CCNP, mas um pouquinho mais chato, porque eram 5 horas só lab, não tinha uma múltipla questão, era só laboratório, 5 horas de prova. Pô, eu olhei aquilo e falei, caramba, me ferrei. Mas graças a ter abraçado essa oportunidade e ter aceito o desafio e ter me puxado, eu consegui passar na prova, porque eu sabia onde é que eu tinha que melhorar. Então eu lembro que tinha várias coisas que eu nunca vi de Alcatel, que eu identifiquei o que tinha, que é muito parecido com Aruba. O que eu tinha eu fiz uma lista, um depara do que aquilo de Alcatel, dos meus conhecimentos, batiam com o conhecimento que eu tinha de Aruba e foquei onde eu não tinha. Bum, consegui acertar a prova. Se a empresa não me valorizar, eu vou para outra empresa, porque agora eu tenho mais uma competência, inclusive mais um conhecimento. Tá? Então façam isso, e isso é uma coisa que vocês vão guardar só para vocês. E antes de aplicar para uma prova, para uma vaga, vocês vêm para essa planilha e falam, deixa eu ver o que tem. Lembra que o LinkedIn faz aquilo? O LinkedIn faz, seus skills dá match com isso aqui. Então, você vai pegar os seus skills para preencher o LinkedIn dessa planilha que você vai fazer, do seu KSA, tá? Isso é bem legal, tá? E aí, para a gente finalizar, tem uma outra questão, isso que vai cair muito, uma dica final para vocês de mercado, tá? Vou pegar eu achei no LinkedIn, tá em inglês, mas vou pegar um artigo que eu achei perfeito, depois vocês traduzam aí também, se quiser traduzir, que cai muito no que o mercado tá pedindo hoje, galera, que é o famoso T-shape e V-shape. Alguém já ouviu falar nisso? Eu preciso desse meu KSA, saber meus conhecimentos, saber minha competência, minhas habilidades, para depois, inclusive, entender um pouquinho como é que funciona essa história de T-shape e V-shape. Tem empresas que eu já cheguei na entrevista e falei assim, pô, vocês são mais T-shape ou são mais V-shape na sua contratação? O recrutador olhou para mim, tipo assim, caramba, você já trabalhou em RH? Ou alguns não sabem o que é, mas muitos sabem, no Brasil também. E o cara fala, pô, você trabalhou em RH ou você é técnico? Ali você já ganhou 50 pontos com o cara, ou com a moça. Alguém já ouviu falar nisso? Não? Não? T-shape é o seguinte, você tem um conhecimento, olha aqui, shallow knowledge, conhecimento raso, numa grande gama de coisas. O que é isso? Tem um cara aqui, não sei se ele ainda tá aí, o Eliseu, eu percebo que tem um perfil desse aí. Pelas postagens dele, eu percebo que ele tem um perfil T-shape. Por quê? Você percebe... Olha ele rindo ali, ó. Porque, e não tô dizendo que é ruim, tá? Eu vou falar pra vocês o que não é ruim. Que você é curioso e começa a pegar vários assuntos diferentes.
e você vai abrindo o seu leque de conhecimento em algumas áreas diferentes. Por exemplo, Linux, aí eu vou para redes wireless, eu vou para redes SD-WAN. Legal, eu tenho um conhecimento que é raso, mas eu sei o que é. Se alguém pedir para eu explicar o que é cada um desses, eu vou saber explicar. Agora, se alguém pedir para eu configurar algo nesse aí, eu não vou saber. Ou seja, eu não tenho o vertical. Eu não tenho deep knowledge em nenhuma dessas áreas. No meu caso, quando eu vou me vender, eu tenho SD-WAN, eu tenho a data center, eu tenho redes, routing switch, mas deep mesmo, eu só tenho wireless, routing switch, e agora eu vou dizer que eu estou ali no comecinho, descendo para a parte de automação, que é onde eu gasto mais tempo meu hoje, programação e automação. Mas vai estar longe de eu descer essa reta ainda aí, mas é para onde eu estou indo. Então você pode ver que tem duas cores, a perna do T aqui, ó. Ou seja, ele tem aqui nesse caso 2 conhecimentos profundos em 2 tecnologias, mas ele tem aqui 4, porque tem tons diferentes aqui talvez, tecnologias de uma forma mais shallow, né, mais rasa. Esse é o T-shape. O mercado está pedindo muito T-shape hoje em dia. Por quê? O cara sabe que ele abre uma vaga e fala 20 anos de experiência, eu quero. E é impossível você ter 20 anos de experiência em 50 tipos de tecnologia. Mas nem se o cara fosse o Highlander, eterno, ele não tinha. E o recrutador sabe disso. Mas quando você chega nele já com aquele KSA e fala assim, ó, você bem honesto, você já ouviu falar em T-shape? Aí a pessoa às vezes já vai falar, caramba, quem é esse cara? Ou vai falar, não, você desenha. Ó, de uma forma broad, mais shallow, né, mais rasa, eu tenho aqui, ó, Linux, eu tenho Windows Server XPTO, eu tenho SD-WAN. Agora, Deep, eu tenho Wireless, eu tenho Routing Switch. Então, se esse conhecimento de 5 anos que você está pedindo aí é de Routing Switch Wireless, sou eu. Né? E eu vou te falar mais, ainda te entrego aqui em cima, ó, nesse conhecimento mais raso, Firewall, bababá. O cara fala, caraca, é esse cara que eu quero. Mas, às vezes, a empresa já sabe o que ela quer e ela fala, não, eu quero um V-Shape. O que é o V-Shape? Você tem, assim... Você trabalha com tecnologia, ele chama de Granularly Broadening Knowledge, que são áreas adjacentes. Vou dar um exemplo. Imagine que aqui em cima, na verdade, eu tenho conhecimento raso em SD-WAN e Data Center. Elas estão ligadas. Tá? Aqui em cima. Da SD-WAN e vamos falar de SD-WAN e SD-WAN, desculpa, SDA, tá? É Software Defined Access, para interna, para rede local, né? Então você tem SDA, ou campus, tá? SDA, você tem um conhecimento mais raso, mas você está se aprofundando muito em virtualização de data center, tá aqui no outro lado, mas as duas, em um determinado momento, elas vão se juntar, por isso que elas vão ver. Você vai ganhando conhecimento, ganhando, aí você pode chegar e falar assim, olha, eu tenho em SDA e SDA e Data Center, eu tenho um broad, eu estou lá em cima. Como você poderia falar, não, SDA e Data Center, eu tenho um bom conhecimento lá embaixo. Agora eu tenho muito conhecimento em Data Center. Eu tenho eu tenho muito conhecimento em virtualização. Então você tem broad conhecimento em áreas que são, que uma depende da outra. Por exemplo, redes e Data Center. Tá? Mas aí você tem lá embaixo, você vai descendo ver. Você tem um bom, mas muito bom conhecimento, fala de um CCNP aí, falando da Cisco. Desculpa. Em SD Access e ACI, por exemplo, ACI da Cisco. Mas aí lá embaixo você tem um baita, CCIE na área de virtualização. Todas estão conectadas, vocês entenderam? Ou seja, no fundo, você está dentro de uma área já mais fechadinha, uma bolha mais fechadinha, que é a bolha de data center, mas você tem broad conhecimento em algumas áreas, deeper em outras e muito aprofundado em uma. Mas todas estão na mesma bolha, data center. O T é diferente, ela é vasta, ela viaja de firewall para data center, para wireless. É isso que o mercado hoje em dia pede mais, o T. Tá? Se você for para um fabricante, o fabricante vai pedir um V. Todo fabricante, quando você for entrar num fabricante, quero trabalhar na Cisco, se torne um profissional V-shape. Você vai entrar na Cisco, mas numa determinada área. Você quer entrar na FortiGate, na Fortinet, perdão, você tem que ser um profissional do tipo V. Porque a FortiGate não vai querer contratar T. O T é para o mercado. Cara, para toda a obra. Todo
grande empresa, média empresa que sabe isso, você fala, eu quero um T, eu preciso de um T. Porque sabe que você vai flutuar, caiu um projeto de, putz, pré-venda. Jamais um profissional em V, muito técnico, vai conseguir fazer uma pré-venda, mas o T faz pré-venda. O meu curso foi descrito para o T. Por que eu estou dando uma aula de soft skill e depois de ter falado de virtualização? Porque eu quero que vocês sejam T. Entendeu? Porque é muito mais fácil você sair do T e virar um V, se você quiser ir para uma área mais específica, do que você ser um V e virar um T. Gostaram da aula? Vou colocar aqui para vocês esse link também para vocês olharem. Na hora isso aí, hein? Legal, né? Já conhecia essa questão do KSA? Deixa eu botar para vocês aqui. Vou salvar. Para deixar a galera curiosa no Discord, eu vou salvar e vou jogar lá no Discord. Aí eu obrigo a galera a assistir a live, tá bom? Eu só vou editar aquela besteira que eu falei no começo do tipo 1 eu troquei, tipo 1 com 2. Eu edito, jogo para lá e aí eu coloco isso aqui lá no Discord também para vocês. Aí amanhã vocês baixam. Então, só para revisar, hoje a gente viu Hypervisors tipo 1, tipo 2, mostrei para vocês funcionando o Workstation Pro, tá? Então a gente conseguiu conhecimento em Hypervisors 1 e 2, um pouquinho de competência em tipo 2, aí falamos do competência, conhecimento e habilidades, e falei dos tipos de profissionais que os mercados correm. V e T. Vocês não vão esquecer mais, vamos ver para ter. É muito louco isso. Mas de novo, façam a planilha do conhecimento de vocês, a KSA, isso vai ajudar vocês em tudo. E aí, pessoal, última dica, nunca apliquem para uma vaga do LinkedIn com o mesmo currículo. Se você fez isso, você está assinando, um atestado de que vocês não estão fazendo a pena valer essas aulas que vocês participaram aqui hoje. Por quê? Vocês pegaram a manha de que cada vaga vai flutuar entre uma desses círculos aqui. Então você já sabe com a sua planilha aonde você é mais forte, em qual círculo, para aquela vaga. Então você vai ter que mudar o teu currículo para cada vaga. Dá um trabalhão, mas você pode ter certeza que vai ter vaga que você vai olhar, você vai falar assim, não vou aplicar. Pô, mas eu estou precisando de emprego. Não vou aplicar. Agora, se ela tá broad, né, se ela tá bem aberta, que acontece muito isso, no Brasil tem, aqui tem muito isso, o cara enche de coisa lá, aí você fala, pô, não dá para saber o que ele quer aqui. Aplica, mas lembrando que você já escreve o script que você vai falar para aquela vaga. Eu sempre fazia isso, eu faço isso. Abre uma planilha, coloca o nome da vaga, coloca o link da vaga, coloca o CEO da empresa, coloca informações que você pegou na internet da empresa, pega contato de RH que você achou, tenta entrar em contato com o cara do RH, e outras técnicas que a gente, lá naquele curso de LinkedIn que está na plataforma eu falo. Aí você já é outras técnicas. Aí você joga lá dentro, mas aí você coloca quais são os seus Ks para aquela vaga. Quais são os seus S's para aquela vaga e as habilidades que você acha interessante tocar, que vai fazer, que é a cola, né? A habilidade é a cola. Então você já deixa preparadinho uma aba para aquela vaga. Porque quando você receber uma ligação, que vaga que é? Ah, pô, que legal, da Algar. Putz, deixa eu ver aqui, Algar Telecom. Aí você, tá legal, quando? Amanhã? Amanhã eu tô pronto. Prepara o seu textinho, vai pra frente do espelho, dá aquela treinada, grava a tua voz no telefone, ouve, pá, ficou show. Agora, pum, você já vai pronto para aquela entrevista, tá? Porque quando o cara fica mandando currículo para tudo, chega a vaga, eu vou pra entrevista amanhã, e que legal, tô todo feliz, você vai tomar pau. Ou pode ser que não, mas a chance de você se dar bem usando os Ks, os S e os As, e sabendo que a vaga, você consegue olhar pra vaga, você já vê que o cara quer um T. Você já chega lá assim, pô, percebi que vocês querem um T-shaped aí, né? Vocês querem um profissional meio T, né? A menina olha, o cara olha e fala, hã? Não, meio broad nos conhecimentos e mais deeper em outros, né? É isso que eu quero. Então você fala, eu percebi que aqui que vou pra Cisco, preciso de um cara de data center. Precisa que aqui é só V, né? Profissional tipo V, né? Quero que você converja pra isso aqui, ó. Não, beleza. É isso que eu quero também. Ó, minhas competências são essas, habilidades são essas, tal. Se vocês usarem o que eu expliquei pra vocês aqui hoje, eu duvido que vocês vão para a entrevista para não passar. Porque tem entrevista que você vai lá e vai falar assim, ixi, aqui não dá não. Tá bom? Entrevista não, desculpa, vaga. Dúvidas, galera? Curtiram? Eu vou salvar lá. Valeu, Eliseu. Top. Já faz um post lá, hein, Eliseu? Sobre os KSA e sobre os tipos de perfis, inclusive no LinkedIn, né? Tá lá. Tava pensando nisso mesmo. Boa. É isso aí. A gente tem que compartilhar conhecimento. Isso é outra coisa legal, pessoal. Tudo que vocês aprenderem, compartilhem. Mesmo que você achar, mas eu não sou bom o suficiente. Lembrem-se que tem alguém abaixo de você. Sempre. Hoje, vocês chegaram hoje aqui com conhecimento X.
Se você ainda não tem competência na aplicação desse método KSA, começa a aplicar amanhã. E aí você já está apto para depois de amanhã fazer uma postagem sobre esse método, que você já tem competência e já tem conhecimento. E tem gente que não participou dessa aula, que inclusive não pôde participar, e não teria realmente como fazer um post. E vocês fazendo isso, vocês vão criando sua identidade para o mercado. O mercado vai entrar, hoje em dia você vai ser contratado, a recrutadora vai entrar lá e falar, pô, o cara compartilha conhecimento, trabalha, escreve para a comunidade, pô, é legal, gostei desse cara, tá? Beleza? Boa noite, pessoal, obrigado aí. Dúvidas, joga lá no Discord e a gente vai preparar aqui a próxima aula. Se tiver dúvidas sobre o Pinet Lab, tem uma aulinha lá no YouTube também. Valeu mesmo.